Fala aí, palmeirense, torcedor palestrino, torcida alviverde. Quinta-feira boa pra gente, essa de hoje, né? Classificados para a semifinal da Libertadores. Eliminamos aí um grande adversário como o River Plate, certo? E o River Plate mantendo aí a freguesia de sempre, que historicamente o River é um freguês do Palmeiras, né? Eu quero comentar com vocês aqui no vídeo de hoje algumas coisas ainda referentes à classificação do Palmeiras, um pouco das notícias que saíram hoje. Se você está chegando aqui no canal e não é inscrito, seja bem-vindo ao MJ Alviverde, eu sou MJ. Se você não é inscrito, deixa aquela inscrição, deixa aquele like, faz aquele comentário no vídeo, que me ajuda bastante aqui, engaja bastante o canal, beleza? E me ajuda a fazer o MJ Alviverde continuar crescendo. Gente, então hoje saiu a notícia falando aí que o Palmeiras já arrecadou 320 milhões nessa temporada, né? Aparentemente é uma projeção que está acima, inclusive, do que o Palmeiras colocou como meta para essa temporada, né? Todo mundo sabe aí, quem acompanha mais a questão administrativa do Palmeiras, as notícias referentes a isso, sabe que o Palmeiras tem metas bem conservadoras, né? O Palmeiras é um clube conservador em questão financeira, em questão das metas que eles colocam para as temporadas e, segundo as metas conservadoras, o Palmeiras, segundo a diretoria, as metas deles eram de o Palmeiras chegar até quartas de final de Libertadores e o Palmeiras foi para a semi. Então, as metas já foram, digamos assim, superadas, né? Inclusive, tem toda aquela grana da Copa do Mundo de Clubes, que foi muito dinheiro, né? Que o Palmeiras ganhou e tal. Não sei se, sinceramente, eu não sei se isso aí já foi para os cofres do Palmeiras, mas se ainda não foi, o Palmeiras vai receber. Eu não sei exatamente se já foi pago isso, mas tem toda a questão de premiação de final de Campeonato Paulista, a questão da Copa do Mundo de Clubes, que a maior parte dessa grana vem da Copa do Mundo de Clubes, né? Foi um valor muito alto aí que o Palmeiras recebeu. Se não me engano, só o que o Palmeiras ganhou na Copa do Mundo de Clubes supera tudo que ele já arrecadou até essa temporada, se eu não me engano. E aí, o Palmeiras ele já arrecadou esse montante aí de 320 milhões até o momento nessa temporada. Isso já é um número que está acima do que a diretoria do Palmeiras colocou como meta, né? Então a tendência é que o Palmeiras ainda vai arrecadar mais do que isso, né? O Palmeiras está aí realmente brigando de verdade pelo título do Campeonato Brasileiro e tem tudo para talvez chegar no mínimo na final da Libertadores, e aí é mais grana que vai entrar. Então talvez a gente tenha aí mais um ano recorde de receita que o Palmeiras vai ter, né? Provavelmente, né? Mas mais um ano de premiações grandes, né? Apesar de que no ano passado não teve isso, né? Porque o Palmeiras não venceu nenhum grande campeonato, mas esse ano aí, principalmente pela Copa do Mundo de Clubes, aí isso impulsionou muito, e agora a classificação até a semi da Libertadores. A segunda coisa que eu queria comentar com vocês é referente aí à imprensa internacional, né? Para quem acompanhou hoje as notícias referentes a isso, o Vitor Roque, que estava o tempo todo aí sendo criticado lá pelos jornais da Espanha, que estavam falando que ele não estava vingando aqui no Brasil, agora ele está o tempo todo sendo elogiado, aquele jornal da Espanha lá, não lembro o nome agora, mas está o tempo todo, que é o principal jornal esportivo lá da Espanha, se eu não me engano, tá elogiando o Vitor Roque agora o tempo todo e tal, né? E também eu quero falar um pouco aqui com vocês de como foi a repercussão da classificação do Palmeiras na Argentina, né? Isso é o que eu queria comentar mais, né? A imprensa argentina enxerga, né, tanto o Palmeiras quanto os clubes brasileiros uma diferença abissal, né, de investimento e de qualidade técnica, né? Eu vi hoje que aquele jornal da Argentina, que é o principal, acho que é o Olé, o nome, né? Ele chegou a dizer que a diferença entre Palmeiras e River foi abissal entre os dois jogos e que apesar de o River ter chegado perto, né, de fazer alguma coisa, né, de ter um primeiro tempo ainda onde ele podia sonhar com alguma coisa, tudo foi por água abaixo no segundo tempo, né? E a imprensa argentina viu uma diferença muito alta, né? Gente, agora falando um pouco da minha visão sobre isso, eu sinceramente acho que já fazem anos, né? Já fazem anos que isso vem acontecendo, né? Desde por volta ali de 2018 e 2019 que
os times brasileiros, eles já ficaram muito à frente dos times argentinos, né? Quando um time argentino hoje ele se sobressai sobre um time brasileiro, é porque muitas vezes o time brasileiro foi juvenil no jogo, né? Perdeu por catimba, porque o futebol é muito assim, às vezes você faz uma estratégia e você consegue vencer, você consegue passar, né? Você consegue fazer alguma coisa, mas se for olhar bola mesmo, capacidade de investimento, qualidade dos times, os times brasileiros hoje, não só o Palmeiras, o próprio Flamengo, Cruzeiro, os outros times, eles têm totais condições de eliminar tranquilamente os times argentinos. E olha que o River, se vocês forem ver, o River, ele é ainda dos times fora do Brasil, ele é o que tem mais capacidade de investimento, se a gente for avaliar. Se a gente for tirar os times brasileiros, os gigantes hoje, em questão de investimento, como o Palmeiras, o Flamengo e tal, o River sempre é um time que chega ali para brigar, né? E você vê, mesmo assim, caiu pro Inter 2023, né? Caiu pro Atlético Mineiro no ano passado, um time do Atlético Mineiro que, ao meu ver, não tinha nada demais, caiu pro Atlético Mineiro. E agora cai pro Palmeiras, né? Perdendo os 2 jogos, perdendo na Argentina, inclusive, né? Vocês podem ver que aquele estádio reformado e a pressão da torcida deles lá não fez diferença nenhuma pro Palmeiras. O Palmeiras só não fez uns 3, 4 ali porque não quis, porque se abdicou de jogar no segundo tempo. Então, realmente, hoje é uma diferença muito alta, o que acontecia no passado, né, onde os times brasileiros sofriam demais com o time argentino, até uns anos 2000, digamos assim, né, sofria demais com o Boca Juniors, esse tipo de coisa, isso acabou. O Palmeiras mesmo só foi eliminado por pura cabacice lá em 2023, não era de forma alguma pro Palmeiras cair para aquele Boca em 2023, aquilo ali a gente sabe o que aconteceu, né, aquilo ali foi muito mais uma incompetência do Abel e erros do Abel de escalação, de não colocar o Endrick e tal, porque se tivesse feito certo, arroz com feijão ali, o Palmeiras tinha se classificado contra aquele Boca. O Palmeiras era muito mais time ali, foi uma completa vacilada ter caído para aquele Boca, e tanto que o Fluminense chegou na final e ganhou deles, né? Então, realmente, hoje a diferença é alta, sim, de times brasileiros, ainda mais o Palmeiras, com o poder de investimento que o Palmeiras tem, com a situação financeira mais organizada, né, que o Palmeiras tem. Realmente, só um ponto fora da curva para o Palmeiras hoje ele ser eliminado para qualquer time da América do Sul, seja sendo bem sincero. Tanto que eu acho que, sinceramente, hoje, assim, só um time brasileiro que teria condições ainda de fazer frente e tal, por conta às vezes de algum tipo de rivalidade, algo do tipo, porque se for olhar para os times da América do Sul, não vejo nada demais mesmo. Os times organizados financeiramente do Brasil hoje, eles estão muito à frente mesmo de um River. Vocês podem ver que o Palmeiras demonstrou nos 2 jogos uma completa superioridade, né? Tem, claro, uma dificuldade ou outra porque é Libertadores, porque os caras catimbam, mas em questão de futebol, o Palmeiras foi bem superior, ao meu ver. E a última coisa que eu queria comentar com vocês é referente ao Flaco, né? Gente, o que aconteceu com esse cara? É impressionante o que aconteceu com o Flaco Lopes, né? É impressionante o que o Flaco Lopes tá jogando, cara. Eu tô até brincando que o Flaco Lopes virou o Evair, né? Ele virou o Evair, porque o que esse cara tá jogando é uma coisa impressionante, cara. É impressionante o que ele se tornou. Eu não sei se é confiança, eu não sei se o cara tá com confiança e tal, mas é impressionante o que o Flaco Lopes tá jogando, o que ele tá entregando pro Palmeiras. A dupla com o Vitor Roque ficou uma coisa impressionante, mas eu acho que o Flaco Lopes, ele talvez hoje ele seja até mais protagonista que o Vitor Roque, cara. É impressionante o que esse cara tá jogando. Eu já critiquei muito ele, já achei muitas vezes que foi uma contratação que o Palmeiras pagou caro no Lanús por ele, não vi nada demais, mas eu não sei, cara. Às vezes é confiança, às vezes o cara tá numa boa fase, né? Enfim, vocês lembram do Rony? O Rony era assim também, né? O Rony teve uma fase boa lá, que fazia gol pra caramba, e o Rony nunca foi um jogador de qualidade técnica, né? A gente tem que ver agora se o Flaco tá numa fase só, momentânea, se é só uma fase, porque o cara tá com confiança, foi convocado pra seleção da Argentina e tal, ou se realmente ele evoluiu como jogador, né? Se ele realmente melhorou, se ele tá jogando numa posição agora que privilegia as qualidades dele. Não sei, a gente vai ter que ver ao longo do tempo, a gente vai ter que ver, talvez, já na outra temporada do ano que vem, se ele vai continuar jogando assim, a gente vai ter que ver, né? Tudo depende também do momento do cara, mas também de como ele está sendo utilizado taticamente, né? Talvez essa forma que ele está jogando hoje
privilegie melhor ele, né? Talvez seja uma forma, um tipo de posicionamento, um tipo de esquema tático, um tipo de função que ele exerce hoje, que talvez esteja realmente trazendo à tona o melhor que ele pode entregar, né? O melhor dele, o melhor do futebol dele, né? A gente vai ter que ver ao longo do tempo, mas, cara, eu tô adorando. Eu quero que ele faça isso mesmo. Acho que ele tá jogando demais, acho que ele tá destruindo mesmo o Flaco. O que ele fez no jogo de ontem foi impressionante. E eu quero que ele faça isso, cara. Eu quero que ele faça lá o gol do título da Libertadores, o gol de título de um Mundial, se o Palmeiras for pro final do ano. Eu quero que ele faça tudo isso, entendeu? Eu nunca vou torcer aqui contra um jogador do Palmeiras, eu torço que o cara jogue, né? A gente faz análise aqui muitas vezes realista, mas eu torço para que ele jogue. Mas, sendo sincero, vamos falar a real, o Flaco ele já vem melhorando desde o ano passado. Se vocês forem ver, mesmo no ano passado, que o Palmeiras teve uma temporada decepcionante, o Flaco jogou bem, cara. O Flaco eu acho que foi o artilheiro do Palmeiras. Ele foi o artilheiro do Palmeiras no ano, fez vários gols, né? Mesmo num time que já não estava funcionando nada ali na questão da criação, um time já, um elenco defasado, que estava até o ano passado, o Flaco jogou bem, fez muitos gols. Se vocês forem ver, ele fez gols importantes, fez gol em clássico, né? Então o Flaco ele já vem melhorando, se a gente for analisar, né? Aqui agora ficou uma coisa impressionante, né? Mas assim, torço por ele, torço que ele continue jogando, porque aí só o Palmeiras que tem a usufruir disso e a gente palmeirense também, beleza? Gente, era isso que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje. Uma quinta-feira muito boa pra gente. No momento que eu gravo esse vídeo, tá rolando aí o jogo do São Paulo. Mais tarde acho que vai ter o jogo do Flamengo, né? Aí a gente vou dar uma olhada aí como vai terminar essas quartas de final da Libertadores. Amanhã eu vejo se eu volto com um vídeo para comentar um pouco sobre isso também, ou talvez algumas notícias que surjam amanhã. Beleza? Tô tentando aqui trazer agora pelo menos um vídeo por dia para vocês no canal. Eu tava postando menos, tô tentando voltar a postar um pouco mais para voltar a fazer o canal continuar crescendo naturalmente. Beleza? E eu agradeço você que chegou até aqui o final do vídeo, você que dá audiência aqui sempre pro canal, beleza? E é isso, gente. Até o próximo vídeo para você palmeirense e avante palestra.